Cobra, 1986. Este violento filme policial chegou a ser proibido em alguns países do mundo na época. Aqui temos o policial Marion Cobretti, em que ele faz parte de um antigo esquadrão zumbi que geralmente é chamado quando a polícia não dá conta. E quando o Stallone está por perto, isso acontece a todo momento. É como o Capitão Nascimento lá falou. Ele aqui enfrenta uma gangue aí de motoqueiros, aí de psicopatas assassinos, né, que se taxam os donos do futuro. Eles são os fortes e atacam de 5 armados até os dentes uma mulher indefesa. Imagina se eles se taxassem os fracos, né, o que eles seriam. Nessa bagunça toda, uma modelo fotográfica, né, feita pela Brigitte Nielsen, muito bem feita, na época casada aí com o Sylvester Stallone, e que pode derrubar essa gangue, porque ela reconheceu alguns membros dela. Marion Cobretti tem que sair da cidade logo antes que a matem. E temos um filme aí policial de ação chegando a momentos aí consideravelmente extremos. Todos os vilões são ótimos. Stallone mostrando aqui inclusive que não precisa aí estar rosnando toda hora para conseguir atuar. Falcão, o campeão dos campeões, 1987. Sylvester Stallone bancando o paizão. Praticamente é um drama familiar. Ele é um caminhoneiro que teve que se afastar da esposa e do filho porque não suportava aí o sogro rico aborrecendo a paciência dele direto. Agora ele quer resgatar a moral junto ao filho e pega ele e leva aí para fazer uma viagem aí em seu caminhão. No caminho, além de uma belíssima trilha sonora, temos o Falcão parando para competir. Ele pratica aqueles chamados braços de ferro. E competição vai, competição vem, até que chega a competição final e ele consegue sim trazer o filho de volta aí para a sua consideração. Condenação brutal. Sylvester Stallone, de novo, desafiando a si mesmo, se fazendo um grande ator que é. Agora ele está em um presídio, e nesse presídio existe um diretor que não vai nem um pouco com a cara dele. Ocorreu algo no passado e a carreira desse diretor aí foi literalmente destruída por causa do personagem aí do Stallone. E o diretor agora, pensa bem, você está dentro de um presídio rodeado de queridinhos, uma ganguezinha barra pesada que existe lá dentro, e mais um diretor querendo o seu lombo. É um ótimo filme sim sobre presídios, caprichadíssimo e violento roteiro. O que você acha do Stallone participando de um filme cômico? Aconteceu sim, com o filme Pare, aqui, ou A Mamãe Atira. Stallone é um policial, leva para casa dele a sua mamãezinha de 70 anos de idade para passarem uns tempos juntos. A velhinha quase rouba a cena. Ela mima o Stallone ao extremo e o Stallone tem que reconhecer que às vezes ela está certa. Os dois, junto com o ritmo policial cômico, vão começando a se reaproximar cada vez mais e mais. Essa velhinha está ótima. O Stallone, ele nunca foi muito bem aceito em filmes de humor. Eu também acredito que ele não tem talento, né, para fazer um humor bacana. Mas esse filme aqui eu acho excessivamente discriminado. Não é, repito, um filmaço. Mas se você quiser ver o Stallone num filme cômico, interessante, com uma velhinha roubando a cena, esse aqui é o filme certo. Risco Total. Sim, entramos anos 90, em que os brucutus em geral começam a dar uma considerável queda, né? Parece que eles já não são, bastava ter o nome deles e o pessoal já torcia o nariz. Mas tem muito filme legal deles. Esse aqui é um. Temos aqui um personagem que sai totalmente do padrão que estava antes. Um grupo aí de bandidos, olha só, tentam roubar um avião em pleno voo e conseguem, mas o jatinho que eles estão acaba caindo
no meio dessas terras gélidas, montanhosas, e Stallone e o seu amigo vão lá resgatar eles, achando que são pessoas de bem, e acabam se envolvendo com essa turma que usa eles para sair de lá. Eu acho um excelente filme. Stallone de novo está ótimo, praticamente explora muito, né, a mãe natureza com belíssimas fotografias. O Especialista, um filme que mudou. Vamos agora para as praias de Miami. É um filme elegantíssimo. Nem lembro aqui se Stallone chega a pegar em alguma arma. Agora ele é um ex-fuzileiro que é especialista em bombas. E o que ocorre? Ele começa a se envolver em um relacionamento com uma ótima Sharon Stone, que está muito bem em cena, e essa procura se vingar de um mafioso que matou o pai dela. E temos aí um thriller policial tranquilo, moderado, mas que para mim não fica chato de jeito nenhum. As bombas é que acabam sendo os grandes mestres. De novo, temos um elenco aqui ótimo. Um filme, de novo, cômico, um tanto galhofa, com as suas cenas de ação. Stallone é o juiz. Vamos para o futuro agora, onde simplesmente a polícia é júri, promotor e juiz ao mesmo tempo. Eles é que propagam se a pessoa merece ou não merece viver, e ali mesmo já dizem a pena que ela faz. Temos uma bela fotografia, temos um ambiente que eu posso dizer consideravelmente plástico, até um pouco exótico, né? Mesmo assim, eu acho que Sylvester Stallone está legal, apesar de estar um pouco fora do ambiente dele, né? Tem ali um elenco ao seu redor para lá de interessante, e temos sim um belo filme futurista aí para se assistir. De novo, não atinge a grandiosidade, mas é um filme que eu pelo menos gostei de assistir e sempre que posso assisto. Até o personagem que colocaram ali como dupla de Stallone para ser o toque cômico funciona legal. Assassinos, outro filme mediano, mas bem intencionado e bem feito. Stallone agora usa uma pequena pistola, deixou aí a sua .50 do Rambo em outro lugar. Ele é um assassino profissional que começa a ser caçado por outro assassino profissional. Uma pequena confusão se instala, não se sabe ao certo o que está acontecendo. Antônio Bandeiras, que infelizmente acabou não conseguindo decolar, né, porque latinos é meio complicado eles deixar decolar, mas está muito bem aqui como um vilãozinho pra lá de pimenta, tentando matar o Sylvester Stallone, até que no final posso dizer que tem um desfecho que já foi visto e revisto por aí, mas não deixa de ser um filme interessante e bem feito para você assistir. Daylight, de novo, mais um filmezinho em que Sylvester Stallone agora deixa de lado as suas armas e ele se torna um salvador. Ocorre um grave acidente em um túnel, tudo desaba e esse túnel, que passa por debaixo de um rio, começa a ficar inundado. Sylvester Stallone vai por conta própria lá para baixo para resgatar as pessoas que ficaram com seus carros presos lá embaixo. E temos uma sequência de situações catastróficas em que ele vai conduzindo essas pessoas cada vez mais e mais para fora. Se você gosta de claustrofobia e ambientes aí que se tornam inimigos das pessoas, esse é um excelente filme para você assistir.